Quando Vladimir Putin lançou sua invasão à Ucrânia, ele achou que teria todo o tempo do mundo para concluí-la. Não que a Rússia fosse precisar. É claro, a Ucrânia cairia em uma semana, pensou Putin. Mas não caiu. Mesmo assim, a Rússia ficaria bem. Com um exército tão massivo e mais equipamentos do que a Ucrânia jamais poderia reunir, a Operação Especial de Ataque Rápido se transformaria em uma guerra de atrito que a Rússia poderia vencer. Não venceu, e após quase 4 anos, o atoleiro que Putin criou deixou a Rússia em uma situação terrível. Putin está sem tempo para vencer na Ucrânia, enquanto a estratégia russa desmorona ao redor. Isso é o que afirma Nigel Gould Davis, que recentemente se reuniu para uma conversa com Dominic Prazel, onde os dois discutiram um artigo recente escrito por Davis. O artigo aponta que Putin perdeu a vantagem do tempo por 3 razões principais. Todas essas questões se combinaram para forçar Putin a acelerar a estratégia russa, a tal ponto que seu país agora está em perigo. Davis, pesquisador sênior do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos e ex-embaixador do Reino Unido na Bielorrússia, afirma que a pressão do tempo sobre a Rússia não se deve só à estratégia de Putin ou à defesa da Ucrânia. Outros atores têm ditado como a guerra na Ucrânia se desenrola. E esses outros atores estão ajudando a colocar a Rússia na situação em que ela se encontra. Davis incentiva que voltem ao passado, até março de 2022. Naquele momento, já estava bastante claro que Putin havia fracassado em seu esforço inicial de capturar a Ucrânia. A invasão iniciada no fim de fevereiro deveria terminar até março. Segundo o Business Insider, em março de 2022, Putin e seus assessores acreditavam que a Rússia conquistaria a Ucrânia em 2 dias. Como isso não ocorreu, agentes externos entraram no conflito. Ficou claro, a partir desse momento, que a guerra seria decidida tanto quanto qualquer outra coisa. Não apenas pela sorte e pelas capacidades inerentes dos 2 combatentes, Ucrânia e Rússia, mas também pela disposição e capacidade de outros estados beligerantes que contribuem para o esforço de guerra. Davis diz a Prazel. Claro, o Ocidente coletivo foi o primeiro a se manifestar. Desde 24 de janeiro de 2022, Estados Unidos da América e Europa prometeram ou forneceram 39.215 bilhões de euros, cerca de 450 bilhões de dólares, à Ucrânia. Segundo o rastreador de financiamento do Instituto Kiel Ucrânia. E é importante notar que esses números não incluem países como o Reino Unido, Canadá, Japão e outros, fora dos principais doadores, que também enviaram coletivamente bilhões de dólares para a Ucrânia. O apoio não tem faltado para a Ucrânia, e esse apoio desempenhou um papel enorme em garantir que o conflito se prolongasse por tanto tempo. O fracasso da Rússia em conquistar rapidamente a Ucrânia levantou dúvidas sobre a duração e intensidade do apoio ocidental ao país. Davis afirma que já temos a resposta, pois o apoio persiste. Com a guerra se prolongando tanto, a Rússia foi então forçada a recorrer a apoiadores externos próprios. China, Coreia do Norte e Irã ajudaram a Rússia de uma forma ou de outra. Os 2 últimos forneceram desde projéteis de artilharia até drones. A China colabora de forma sutil, vendendo componentes de uso duplo e comprando muito petróleo russo. Mais importante do que o que essas nações fornecem à Rússia é que ela depende de apoio externo para sustentar sua guerra. E é isso que realmente prejudicou a Rússia quando se trata de sua estratégia de longo prazo. Se, portanto, enquadrarmos a dinâmica da guerra em termos da disposição e capacidade de outros países de contribuir para o esforço de guerra, Davis diz a Prazel. Acho que isso coloca em perspectiva esclarecedora alguns desenvolvimentos importantes que ocorreram nos últimos meses, quase todos prejudiciais às perspectivas de longo prazo da Rússia. 3 desenvolvimentos se unem para colocar a Rússia em uma linha do tempo na Ucrânia. O primeiro pode ser o mais devastador. Putin não soube tirar proveito da presidência de Donald Trump nos Estados Unidos, segundo Davis, que vê isso como grande oportunidade perdida. E Putin passou grande parte de 2023 esperando pelo retorno de Trump. É óbvio o motivo, depois de termos visto a montanha-russa de eventos que se desenrolaram em 2025 desde que Trump voltou à Casa Branca. Davis afirma que Trump vê a guerra da Ucrânia mais pelo lado da Rússia do que da Ucrânia. Quando ele assumiu o cargo, houve grande temor no Ocidente de que os Estados Unidos da América abandonassem totalmente a Ucrânia. Por um tempo, parecia que as manipulações de Putin prevaleceriam.
No início de 2025, Trump teve uma reunião tensa na Casa Branca com Zelensky, que agradou bastante a Rússia. Em março, os Estados Unidos da América pararam de compartilhar inteligência militar com a Ucrânia após suspenderem a ajuda militar. Ambos seriam retomados em breve. Quando Trump culpou Zelensky e a Ucrânia pela guerra com a Rússia em abril, parecia claro que Putin tinha Trump ao seu lado. Era questão de tempo até os Estados Unidos da América se afastarem totalmente da Ucrânia. Sem um de seus principais apoiadores, a queda da Ucrânia poderia ter ocorrido. Putin estava tão confiante no apoio de Trump que passou a exagerar nas ações na segunda metade de 2025. Agora, segundo Davis Appraisal, a teoria de paz de Trump passou de pressionar a Ucrânia para ceder, para pressionar e restringir a Rússia. Isso era o que Putin menos queria, e outros veículos disseram que Trump o abandonou. A Cable News Network estava entre eles em julho, observando que Trump havia começado a criticar Putin publicamente. Provavelmente por frustração pelo fato de Putin estar fazendo pouco mais do que apenas falar sobre a ideia de anunciar um cessar-fogo ou assinar um tratado de paz com a Ucrânia. Putin enrolou tanto Trump que o presidente dos Estados Unidos da América ficou abertamente hostil à Rússia. Embora as coisas entre Putin e Trump tivessem potencial para serem consertadas, quando o presidente russo visitou o Alasca para uma cúpula, o relacionamento entre os dois voltou a se deteriorar. Desde então, Putin fez ainda mais promessas falsas de querer a paz. Mais uma vez, ele voltou atrás nelas. Em outubro, a British Broadcasting Corporation (MON) informou que Trump decidiu pressionar Putin como única forma de encerrar a guerra. As muitas recompensas oferecidas ao líder russo não haviam surtido efeito. Trump recorria à força, ameaçava sanções à Rússia e sugeria que os Estados Unidos da América forneceriam mísseis Tomahawk à Ucrânia. Putin falhou, diz Davis. Sua diplomacia é inflexível e inepta. Ele falhou em aproveitar a oportunidade clara e óbvia. Nem sequer tentou realmente dar a Trump uma desculpa para continuar se envolvendo de forma construtiva com a Rússia, acrescenta Davis. Tudo isso leva Trump a ficar frustrado com Putin. E essa frustração solidifica algo que Putin acreditava que poderia ser tirado dele. O apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, a primeira parte da estratégia de Putin para manter a guerra na Ucrânia pelo tempo que ele precisasse, fracassou. Os Estados Unidos não estão se retirando, e a pressão que Trump poderia ter colocado sobre Zelensky agora recai totalmente sobre os ombros de Putin. A Rússia administrou muito mal o maior agente externo na guerra da Ucrânia. Isso nos leva ao segundo ponto, observa Davis. Isso aumenta a pressão sobre Putin para vencer na Ucrânia, algo que lhe escapa desde fevereiro de 2022. Essa questão só é um pouco menos relevante que a má administração de Putin sobre Trump. Isso deve ter abalado a Rússia, como um tiro de espingarda no estômago. Os membros da OTAN se comprometeram com um aumento maciço nos seus gastos com defesa, um aumento para 5% de seus produtos internos brutos, ou produto interno bruto, para ser mais preciso. Lembre-se de que a recomendação da OTAN para gastos com defesa antes da Rússia invadir a Ucrânia era de 2%. A maioria dos membros da organização nem gastava tanto. Segundo o Conselho Atlântico, só 6 membros da OTAN alcançaram a meta de 2% em 2021, enquanto 23 atingiram esse objetivo em meados de 2024. Agora, esses membros da OTAN buscarão gastar 5% do produto interno bruto em defesa, o que satisfaz Trump. Ele reclamava que o resto da OTAN não pagava sua parte e dependia muito dos Estados Unidos da América. Durante seu primeiro mandato como presidente, Putin teria visto essas reclamações como uma possível alavanca que ele poderia usar para afastar Trump e assim os Estados Unidos de seus aliados da OTAN. Em vez disso, a OTAN acabou basicamente concordando com Trump, ao mesmo tempo em que reconhecia a ameaça crescente que a Rússia representa. Os membros do grupo vão gastar mais do que nunca, o que é péssimo para Putin. Os membros europeus da OTAN não só vão investir mais em defesa, como têm mais recursos que a Rússia jamais teria. Coletivamente, os membros europeus da OTAN têm muito mais dinheiro para gastar do que Putin pode reunir, mesmo nos melhores anos da Rússia. A Europa tem um 10 vezes maior que o da Rússia. Se a Europa destinasse só 0,2% do produto interno bruto à Ucrânia, já cobriria a diferença financeira entre Rússia e Ucrânia. Segundo o Instituto Tony Blair para a Mudança Global, Davis explica o impacto disso para Putin.
Segundo Davis, mesmo um pequeno aumento do produto interno bruto para a defesa geraria grande superioridade em capacidades materiais. Mesmo que os membros europeus da OTAN atinjam 3% ou 3,5%, a Rússia não conseguiria igualar. O que vemos aqui não é algo que afete muito a Rússia na Ucrânia. A estratégia fracassada de Putin na Ucrânia teve consequências maiores do que ele esperava. A Europa acordou para a ameaça russa e percebeu que ter muito mais dinheiro do que a Rússia a coloca em uma posição poderosa. Uma lenta, mas forte onda de capacidade de defesa europeia se aproxima da Rússia, afirma Davis. A Rússia só pode impor sua superioridade nuclear sobre os membros da OTAN na Europa. A diferença nuclear ainda pode ser um grande problema. França e Reino Unido são os únicos europeus da OTAN com ogivas nucleares. A Associação de Controle de Armamentos afirma que juntos possuem 515 ogivas. A Rússia possui mais de 10 vezes essa quantidade e pode usar essa vantagem nuclear para pressionar. É nesse momento que os Estados Unidos voltam à cena. Ela quase iguala a Rússia em poder nuclear, com 5.225 ogivas contra 5.580. Qualquer tentativa da Rússia de usar seu poder nuclear contra membros europeus da OTAN será respondida pelos Estados Unidos com um sério lembrete de que eles também possuem armas nucleares. A estratégia de Putin acabou fortalecendo muito a Europa. Some isso ao fracasso do líder russo em influenciar Trump e restam duas questões principais. Essas questões estão pressionando Putin a encontrar uma forma de acabar com a guerra na Ucrânia de qualquer maneira que ele puder, exceto pela paz que todos estão pressionando para que ele declare. Com isso, chegamos à terceira coisa que Davis observa estar colocando ainda mais pressão sobre Putin: as tensões crescentes dentro da Rússia. Mesmo que o Kremlin tente mostrar que o povo russo apoia totalmente seu presidente, apesar das grandes perdas na Ucrânia, os russos comuns enfrentam dificuldades. O impacto que a economia russa está sofrendo como resultado da invasão da Ucrânia começa a ser sentido em todo o país. Isso é tão ruim para Putin quanto os atuais problemas da Rússia com Estados Unidos da América e Europa. Observe dentro da Rússia as crescentes pressões que essa combinação de uma grande guerra e sanções severas está impondo à economia russa. Observa Davis. Eu diria que estamos entrando em um período agora onde o futuro será claramente pior do que o presente ou o passado. No momento atual, a economia da Rússia está passando por dificuldades e há crescentes pressões, tensões e distorções. E isso está gerando sinais silenciosos de ansiedade entre partes das elites russas. Esse é um grupo que Putin não quer irritar. As elites russas podem ser decisivas para virar a população contra Putin, principalmente se unirem por prejuízos causados pela guerra. A situação econômica da Rússia certamente parece sombria. Como a Deutsche Welle informou em setembro, a Rússia está lidando com crescimento estagnado, quedas massivas em sua receita de energia e um déficit orçamentário. As sanções ocidentais e a estratégia da Ucrânia de atacar refinarias russas não amenizam esses problemas. A Rússia já aumentou seu imposto sobre valor agregado para 22% em relação aos 20% anteriores, mostrando a disposição de Putin de repassar o custo da guerra que ele iniciou para seu próprio povo. A Rússia enfrenta déficit de 50 bilhões de dólares americanos, segundo a Deutsche Welle, com consequências já visíveis. Serviços públicos, como educação e saúde, sofrem cortes no orçamento para sustentar a guerra. Isso não quer dizer que o povo russo esteja prestes a se rebelar. Davis e Praisel destacam isso, com Praisel atuando como advogado do diabo na fala de Davis. A baixa relação dívida-produto interno bruto da Rússia favorece Putin. A situação financeira da Rússia era bem melhor antes da invasão da Ucrânia do que agora. E quanto mais a guerra se prolonga, mais dinheiro Putin gasta, tudo em detrimento da população russa. Pense nesse terceiro problema como um prazo que queima lentamente. Se a Rússia ficar sem dinheiro ou Putin privar elite e povo a ponto de revolta, será o fim do jogo para o país. A estratégia de desgaste de Putin funcionaria, mas teria tirado ele do jogo, não a Ucrânia. O presidente da Rússia reconhece os erros e fracassos que causaram esses três problemas. A resposta dele para o que afeta a Rússia é muito reveladora. Como Davis aponta, a Rússia ficou mais agressiva nos últimos meses, porque sabe que tem um prazo que nunca deveria existir. Vemos isso nas recentes incursões de drones da Rússia no espaço aéreo europeu.
Desde setembro, a Rússia tem realizado uma campanha constante de envio de drones e outros ativos aéreos para o território dos membros europeus da OTAN. Fragmentos de drones russos foram achados no interior da Romênia, segundo o Independent, em 11 de novembro. A Polônia foi a principal vítima da evolução da guerra híbrida russa, ao enfrentar uma incursão de cerca de 20 drones russos em setembro. Polônia e Romênia constroem novas defesas contra essas incursões, diz o veículo. Essas táticas com drones são uma tentativa de Putin de projetar poder. Ele quer intimidar membros europeus da OTAN ao mostrar que drones russos podem alcançá-los, independentemente da distância. Em vez disso, essa escalada começa a parecer um sinal de desespero por parte do campo russo. Além da escalada, a Rússia intensifica ataques à infraestrutura energética da Ucrânia durante o rigoroso inverno. Esses ataques, como Davis aponta, não são novos, mas já pressionam a Ucrânia. Em 21 de outubro, o Kiev Independent relatou que os ataques ao setor de energia aumentaram, enquanto diminuía a chance da Ucrânia receber mísseis Tomahawk dos Estados Unidos da América. Putin pode ter pensado que a Ucrânia não teria como responder, e ele tem enviado drones e mísseis em ondas para atingir a energia ucraniana. No dia 9 de novembro, o Guardian observou que esses ataques à infraestrutura de energia foram tão eficazes que reduziram a capacidade de geração da Ucrânia a zero. Muitos cidadãos agora enfrentam apagões de até 16 horas. Putin consegue o que quer com os ataques, o que explica por que os intensificou tanto. Tudo se resume à pressão do tempo criada pela própria estratégia de Putin, que tenta mostrar ao Ocidente que a Ucrânia está desmoronando. Com essa demonstração de poder, Putin busca a influência para negociar a paz intransigente que deseja. No entanto, como já estabelecemos, Trump virou as costas para Putin e a Europa está se fortalecendo e fortalecendo a Ucrânia por meio de maiores gastos. O ataque de Putin à infraestrutura energética da Ucrânia é uma última tentativa de afirmar o domínio russo. Se essa jogada falhar, a Rússia pode perder a guerra ao deixar de ser imune à pressão do Ocidente. Não é coincidência que ameaças nucleares estejam ressurgindo da Rússia. No dia 5 de novembro, o Kiev Independent noticiou comentários feitos pelo ministro da Defesa do país, Andrei Belyusov. Após notícias sobre modernização do arsenal nuclear dos Estados Unidos da América, Belyusov afirmou: os Estados Unidos da América aceleram a modernização de armas estratégicas ofensivas. Acredito que é aconselhável começar os preparativos imediatamente. A Rússia costuma começar a falar sobre armas nucleares quando sabe que está em desvantagem. A aceleração da estratégia do país, tanto em relação à guerra híbrida travada contra a Europa, quanto aos ataques mais intensos à infraestrutura energética ucraniana, não é um sinal de força de Putin. A aceleração mostra o desespero de Putin. O líder da Rússia ficou tão desconectado devido ao seu foco obstinado na Ucrânia que acabou levando seu país para um beco sem saída. A Rússia precisa vencer na Ucrânia e tem que fazer isso rapidamente. Putin está ficando sem tempo e talvez haja pouco que ele possa fazer a respeito. Davis observa que a janela de oportunidade para a Rússia está lentamente se fechando se nada mudar. A Rússia deve agilizar a implementação de suas teorias de vitória, desgastar a Ucrânia militarmente e dividir, intimidar e superar o Ocidente politicamente. Se a janela fechar, Putin estará acabado. E quem sabe, ele pode acabar sendo vítima de uma queda infeliz dessa janela se não conseguir alcançar seus objetivos a tempo. Com mísseis hipersônicos, a Rússia criou uma nova ameaça para a Ucrânia e o mundo. Esses mísseis são rápidos e atingem com força, capazes de alcançar velocidades acima de Mach 5. Dizem que os mísseis hipersônicos da Rússia são quase impossíveis de interceptar, até pelos sistemas de defesa aérea mais avançados. Então, vem a Ucrânia. Ela desenvolveu um método para desviar completamente os mísseis hipersônicos Kinzhal da Rússia, e faz isso sem disparar um único tiro. O país superou o míssil mais avançado da Rússia, com um novo equipamento genial. Você não vai acreditar como esse novo sistema defensivo funciona. A Ucrânia achou uma forma de desafiar os mísseis Kinzhal da Rússia. Não era para ser assim para Vladimir Putin. Quando a Rússia revelou a ameaça Kinzhal, acreditava ter um míssil quase invulnerável. Isso faria com que o resto do mundo prestasse atenção. Segundo a Interesting Engineering, o míssil hipersônico da Rússia atinge Mach 57 e transporta uma ogiva poderosa de 1000 libras. Ele também tem um alcance considerável.
Um Kinzhal pode percorrer cerca de 300 milhas, o que é suficiente para permitir que a Rússia lance o míssil a partir de MiG-31s modificados. Praticamente qualquer lugar na Ucrânia pode ser atingido. Ele consegue lançar esse míssil contra Kiev a partir das fronteiras ou áreas ocupadas. Kinzhal é letal e a Ucrânia já sentiu toda a sua força em várias ocasiões. O ataque mais recente desse tipo foi reportado pela RBC Ucrânia em 8 de novembro. Segundo a reportagem, a Rússia lançou um grande ataque, combinando mísseis balísticos, Kinzhal e mais de 450 drones de ataque. O presidente da Ucrânia destacou os resultados do ataque. Até agora, 11 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças. Infelizmente, uma pessoa morreu. Meus pêsames às famílias. Dezenas de pessoas foram resgatadas. Os esforços de resgate continuavam no momento do relatório, para o qual a Rússia usou 7 de seus mísseis Kinzhal. Este é só o ataque mais recente com Kinzhal, que já foi usado várias vezes. Sua principal vantagem é a alta velocidade. Mesmo os avançados sistemas de defesa aérea Patriot da Ucrânia, eficazes contra outros mísseis russos, são quase impotentes diante do gigante hipersônico da Rússia. Vários veículos de imprensa relataram isso, com a Forces News chegando a sugerir que os novos mísseis super rápidos da Rússia são a prova dos Patriots. Ela aponta que a Rússia lança menos mísseis na Ucrânia, porém mais deles atravessam as defesas. Vemos isso na taxa de interceptação de mísseis da Ucrânia entre agosto e setembro, que caiu para apenas 6% em comparação com os 37% que tinha anteriormente. A Rússia está aprimorando os mísseis Kinzhal, que agora unem alta velocidade à capacidade de desviar de trajetórias previsíveis. Com mísseis em zigue-zague rumo à Ucrânia, os Patriots têm dificuldade em detê-los. Os mísseis hipersônicos são um problema tão grande para a Ucrânia que o porta-voz do comando da Força Aérea do país, Yuri Ihnat, foi obrigado a comentar o assunto em 5 de novembro. Falando sobre os mísseis Iskander-M da Rússia, que têm velocidades e capacidades semelhantes aos Kinzhal, Yuri Ihnat disse que a Rússia começou a usar seus mísseis hipersônicos com mais frequência, e isso, por sua vez, também torna mais difícil abatê-los. A proporção de mísseis balísticos em relação aos mísseis de cruzeiro aumentou em comparação com anos anteriores. Além disso, durante um ataque, uma única bateria Patriot olha em uma determinada direção. Ela não consegue ver e atingir alvos russos em um raio de 360 graus. INAT afirmou que as defesas aéreas da Ucrânia são frágeis contra ameaças hipersônicas. Com o fim de 2025 se aproximando, a Rússia explora essa fraqueza como nunca. Putin espera que o sucesso crescente de mísseis, como o Kinzhal e o Iskander-M, envie uma mensagem para o resto do mundo. A maioria dos países está atrás da Rússia em desenvolvimento hipersônico. Como relata a British Broadcasting Corporation, os Estados Unidos estão atualmente tentando alcançar tanto a Rússia quanto a China quando se trata de mísseis hipersônicos. Outras potências militares, como o Reino Unido, não possuem nada comparável ao Kinzhal em velocidade. A British Broadcasting Corporation também fez uma observação interessante em seu artigo, afirmando: para que um míssil seja classificado como realmente hipersônico em termos militares, ele precisa ser manobrável durante o voo. Em outras palavras, o exército que disparou. Ele precisa ser capaz de mudar de curso de maneiras repentinas e imprevisíveis, mesmo enquanto avança em direção ao alvo em velocidades extremas. A Rússia tornou seus mísseis hipersônicos ainda mais mortais com as melhorias feitas. O Patriot não consegue derrotar o Kinzhal, pelo menos não de forma consistente. Para Putin, isso deveria significar que ele pode desfilar por aí com o peito estufado. Sabendo que a Ucrânia praticamente não tem defesa contra os mísseis aterrorizantes que a Rússia está lançando sobre suas cidades. No entanto, como tantas vezes aconteceu durante a guerra que ele começou, Putin subestimou seu inimigo. Enquanto potências militares não conseguiram combater os mísseis hipersônicos russos, a Ucrânia criou uma solução eficaz para desviar completamente os Kinzhiles de sua rota. Essa contramedida até tem um nome: Lima. Vamos analisar esse sistema com mais profundidade e o que ele significa para a Ucrânia um pouco mais adiante no vídeo. Por enquanto, tudo o que você realmente precisa saber é que Lima é um sistema de guerra eletrônica, ou guerra eletrônica, que atualmente está sendo operado pela Unidade Vigia Noturna da Ucrânia.
Esse dispositivo de guerra eletrônica tem a capacidade de interferir nos sinais de navegação transmitidos para os mísseis hipersônicos Kinzhal da Rússia, causando confusão e fazendo com que esses mísseis, junto com suas ogivas de 450 quilos, saiam completamente do curso. Você não vai acreditar no que a Ucrânia usa para interferir nesses sinais de navegação. O país retrocedeu no tempo e percebeu que a música resolve o problema do Kinzhal. A Ucrânia usa músicas da Segunda Guerra Mundial para neutralizar mísseis Kinzhal russos. Isso equivale a zombar da reverência da Rússia por seu papel nesse conflito. A Rússia se orgulha tanto de suas conquistas na Segunda Guerra Mundial que faz todo ano o desfile do Dia da Vitória, exibindo seu poder militar. Apesar da autoadmiração da liderança russa, a Segunda Guerra Mundial tem grande importância para o país. A Ucrânia agora está colocando músicas daquele conflito nos mísseis Kinzhal da Rússia. A Interesting Engineering tem os detalhes. Dizem que a unidade Nightwatch da Ucrânia começou a desviar mísseis Kinzhal usando uma música específica chamada Nosso Pai é Bandeira. A música é uma homenagem a um líder nacionalista ucraniano chamado Stepan Bandera, que atuou durante a Segunda Guerra Mundial e se tornou uma espécie de herói popular. Para ucranianos que querem a independência, Bandera era uma figura polêmica. Embora ele tenha sido responsável pela criação do Exército Nacional Ucraniano e do Comitê Nacional Ucraniano em março de 1945, ele alcançou esses feitos por meio de negociações com a Alemanha nazista. Bandera foi nacionalista de extrema-direita e acusado de fascista por alguns. Outros na Ucrânia o veem como um lutador pela liberdade e até mesmo como um mártir. Ou seja, eles ignoram com quem ele se aliou na Segunda Guerra Mundial para apoiar sua causa. Uma Ucrânia livre da repressão soviética. Provavelmente, essa interpretação de Bandera influencia a música que operadores de Lima da Ucrânia inserem nos sistemas de navegação dos mísseis Kinzhal da Rússia. A unidade Vigia Noturna está tentando enviar uma mensagem para Putin, de que, não importa quantos mísseis a Rússia dispare, a Ucrânia continuará lutando por sua soberania e independência. Desta vez, ela está com países defensores da democracia e liberdade. Apesar das escolhas musicais controversas, usar música para derrubar mísseis Kinzhal está funcionando. Segundo a Interesting Engineering, a Nightwatch bloqueou ou desviou cerca de 12 Kinzilis desde o fim de outubro. Faz isso trocando os sinais de navegação do míssil por uma música que vai enfurecer Putin e seus aliados. O Lima interfere nos sinais usados pelo míssil para navegação com ruídos e dados irrelevantes. Entusiastas militares experientes reconhecerão isso como spoofing, uma das ferramentas de guerra eletrônica mais eficazes. Hoje, mísseis, drones e armas precisas dependem de sinais de Global Positioning System, ou do sistema russo Globalnaya, Navigationaya, Sputnikovaya, sistema para acertar seus alvos. O spoofing usa interferência de rádio para sobrepor sinais fracos dos sistemas globais de navegação por satélite. Sistemas globais de navegação por satélite. Há várias razões para um sinal sistemas globais de navegação por satélite ser fraco. Esses sinais já são naturalmente fracos, destaca a International Federation of Air Traffic Controllers Associations. Isso é ainda mais relevante ao atingir o receptor, dispositivo russo, em mísseis hipersônicos para captar sinais de navegação. Obstruções no solo ou na atmosfera também podem enfraquecer sinais sistemas globais de navegação por satélite. Equipamentos de teste mal operados e receptores sistemas globais de navegação por satélite mal implementados, que deveriam amplificar os sinais. Não sabemos quais são as fraquezas que os mísseis Kinzhal da Rússia estão enfrentando, mas Lima parece ser capaz de explorá-las. Este novo sistema de guerra eletrônica causa perda dos sinais iniciais. Esses sinais são trocados por sinais falsos, como a música da Segunda Guerra Mundial da Ucrânia, afetando o receptor sistemas globais de navegação por satélite do míssil Kinzhal. Acredite que está em um local onde na verdade não está. A Sepentrio diz que até um rádio definido por software barato pode enganar um smartphone a achar que está no Monte Everest, o que mostra o quanto os sinais sistemas globais de navegação por satélite podem ser suscetíveis à interferência. O Lima da Ucrânia é muito mais potente do que esses rádios. Os efeitos são evidentes na dúzia de mísseis Kinzhal que falharam em atingir seus alvos. Por causa disso, é bem simples entender o que está acontecendo com os mísseis Kinzhal da Rússia a partir daqui. Sobrecarregados por Song, esses mísseis acabam ficando completamente perdidos, sem saber onde estão.
Isso pode levar a todo tipo de resultado, desde os mísseis saindo da rota e se afastando do alvo, até o míssil. Mesmo que tenha atingido o alvo, o importante é neutralizar o Kinzhal. Sua velocidade e capacidade de mudar de direção, que são características que tornam esse míssil hipersônico difícil para os Patriots lidarem, deixam de ser fatores relevantes. Não importa o quão rápido um míssil possa ir, se ele estiver indo na direção errada. A Interesting Engineering resume o impacto do Lima, destacando um incidente em que o sistema de guerra eletrônica funcionou como previsto. Quando Lima interrompe a conexão, o míssil retorna à navegação inercial, que logo acumula erros, segundo o portal. Assim, mísseis podem errar alvos por centenas de metros. Imagens recentes mostraram um Kinzhal desviando e atingindo próximo a Starokostiantoniev, oeste da Ucrânia. Isso destaca um ponto. Embora Lima seja eficaz contra mísseis hipersônicos russos, ainda não é uma solução perfeita. Os Kinzhiles da Rússia geralmente ainda acabam caindo em solo ucraniano e detonando, o que não é menos devastador em termos de poder explosivo do que seria se esses mísseis atingissem seus alvos pretendidos. Mas esse é o ponto. Esses mísseis não estão atingindo o alvo. Esses alvos costumam ser cidades ucranianas e infraestrutura de energia. É muito melhor, basicamente, convencer um Kinzhal a detonar em algum campo do que permitir que ele atinja uma infraestrutura muito mais valiosa. A Ucrânia defende o necessário, enquanto a Rússia perde um míssil avaliado em cerca de 10 milhões de dólares. Embora possa não ser perfeito, Lima representa um avanço enorme nas capacidades de guerra eletrônica da Ucrânia. Segundo Nico Langer, ex-oficial de defesa alemão citado pelo Interesting Engineering, engenheiros ucranianos de guerra eletrônica desenvolveram um sistema de interferência, bombas aéreas russas, com UMPK. O UMPK é outro nome para as bombas planadoras da Rússia, que não são nem de longe tão rápidas quanto o Kinzhal. Mísseis com força explosiva similar têm sido amplamente usados contra a Ucrânia. Em 11 de novembro, David Axe disse que caças russos lançam 5.000 bombas planadoras mensais na Ucrânia. O volume é tão alto que está desgastando caças soviéticos próximos do fim da vida útil. Assim como o Kinzhal, bombas planadoras usam navegação por satélite na mira, ficando tão vulneráveis à interferência ucraniana quanto mísseis hipersônicos russos. E parece provável que o Lima terá um impacto semelhante em qualquer arma russa que use sinais sistemas globais de navegação por satélite para navegação. Isso mostra que o Lima não é só eficaz contra Kinzhal, mas também contra drones e mísseis hipersônicos. No perfil de abril de 2025 sobre o Lima, a Defense Redefined revelou que o sistema de guerra eletrônica é mais versátil do que interessante. O foco da engenharia em spoofing sugere isso. Além de falsificar sinais, o Lima também pode simplesmente bloquear sinais, e é capaz de algum tipo de interferência cibernética indefinida. Sugere-se que o Lima pode ser um contraponto ao equipamento de guerra eletrônica russo. O veículo ainda indica que o alcance de uma arma, geralmente vantajoso, pode ser problemático. Segundo o Defense Redefined, ao usar o Lima, quanto mais longe a bomba é lançada do sistema, maior a distorção acumulada e os erros de mira. Depois, o veículo ressalta novamente a eficácia do Lima contra bombas planadoras russas. Em algumas situações, as bombas planadoras supostamente não conseguiram atingir seus alvos pretendidos, detonando de forma inofensiva em campos abertos ou permanecendo sem explodir. Anteriormente, dissemos que o Kinzhal tem um alcance de 300 milhas. Esse alcance permite que caças russos lancem a arma fora das defesas aéreas ucranianas, que poderiam derrubar esses jatos. Mas, ironicamente, o alcance que protege os jatos russos é o mesmo. Isso torna o Kinzhal mais vulnerável ao Lima, supondo que o sistema de guerra eletrônica seja implantado cedo o suficiente durante o voo do Kinzhal. Militani também analisou o Lima em seu próprio artigo de abril. Destacou o que ocorre com um míssil ao perder o sinal sistemas globais de navegação por satélite e depender da navegação inercial. É isso que o Lima faz com os Kinzhals? O veículo citou os kits Joint Direct Attack Munition americanos, que têm erro circular provável de 1 a 5 metros, 32 a 164 pés. Isso é extremamente preciso. A perda de sinal sistemas globais de navegação por satélite eleva o erro para 13 metros, aprox. 425 pés, em apenas 38 segundos.
Se o sinal for perdido por 100 segundos, o erro circular provável do Joint Direct Attack Munition Issue chega a 30 metros, 98 pés. Aplique esses dados ao Kinzhal e verá por que a Rússia enfrenta tantos problemas com o Lima. A Ucrânia usar músicas da Segunda Guerra para enganar mísseis é um tapa na cara do Putin. Mas o líder russo se preocupará mais com a perda prolongada dos sistemas globais de navegação por satélite e seu impacto nos ataques de mísseis, quando armas de 10 milhões de dólares americanos cada são desviadas do curso. Em questão de minutos após ser exposto ao Lima, Putin também vai se preocupar com o que o Lima representa. Mesmo agora, quase 4 anos após o início de sua guerra brutal com a Rússia, a engenhosidade ucraniana está superando a força russa. A Interesting Engineering ressalta esse ponto em suas conclusões sobre o Lima. O sucesso de Lima mostra como a Ucrânia se adapta aos ataques de longo alcance da Rússia. A inovação da Ucrânia, que permite táticas de guerra assimétrica ofensivas e defensivas, é uma das principais razões de o país resistir à vantagem numérica da Rússia por tanto tempo. Segundo o Conselho Atlântico, o setor de defesa inovador da Ucrânia é tão relevante que virou a principal vantagem do país contra a Rússia. O veículo destaca que os planos da Ucrânia de construir 45 milhões de drones em 2025 foram possíveis graças a engenheiros de garagem e startups focadas em desenvolver drones de ataque e vigilância cada vez mais avançados. A inovação ucraniana destruiu parte da frota russa do Mar Negro, tornando-a irrelevante na guerra, contrariando a expectativa de que daria grande vantagem à Rússia. A Ucrânia está construindo drones navais para complementar seus drones aéreos, juntamente com uma série de mísseis que lhe permitem atacar mais fundo e com mais força no território russo. Sistemas como o Lima representam esse mesmo espírito de inovação, só que no lado defensivo da escala. O padrão agora é claro. A Rússia surge com um problema envolvendo uma nova arma, como um míssil hipersônico. Os engenheiros geniais da Ucrânia, de alguma forma, conseguem encontrar soluções para esses problemas que custam muito menos para serem feitas do que os próprios problemas. E muitas vezes são implantadas em tempo recorde. Para eliminar qualquer vantagem que a Rússia acredita ter, Lima é o exemplo mais recente desse espírito inovador em ação. Agora que o sistema de guerra eletrônica provou seu valor contra alguns dos mísseis mais aterrorizantes que a Rússia tem a oferecer, é de se supor que a Ucrânia vai avançar para a produção em massa. Atualmente, Lima está sendo utilizado por apenas uma unidade ucraniana e já derrubou cerca de uma dúzia de Kinzhiles em poucas semanas. Quão impactante será essa revolução na guerra eletrônica? Quando a Ucrânia conseguir implantá-lo em todo o país, talvez descobramos se nosso pai é. Bandeira começa a soar nos receptores GNS, enquanto a Rússia envia mais mísseis para a Ucrânia. Petróleo significa tudo para a Rússia. É também uma das maiores fontes de renda do país. Ele é refinado para gerar o combustível usado pela maior parte dos equipamentos russos na Ucrânia. Sem petróleo refinado, a Rússia fica sem tudo. Desde o diesel que faz seus tanques funcionarem, até a gasolina para seu povo, combustível de aviação para seus jatos e até lubrificantes, que mantém a maioria dos equipamentos em bom estado. Quando a Rússia perde o dinheiro do petróleo, não consegue fabricar equipamentos que usam esses produtos. Esse conhecimento tornará os últimos dias especialmente devastadores para a Rússia. A Ucrânia voltou a atacar em território russo, desferindo um duplo golpe contra a invasão de Vladimir Putin. Desta vez, isso ocorreu enquanto a China possivelmente abandona a Rússia de vez. Comecemos pelo ataque da Ucrânia. Em 11 de novembro, a TVP World noticiou que a Ucrânia realizou vários ataques contra instalações petrolíferas na Rússia na noite anterior. Os alvos incluíram a refinaria de Saratov, na Rússia, que se tornou preferida pelos drones ucranianos, e a Orsk Nefteorg Synthes, na região de Orenburg. Somando-se a mais uma série de ataques contra a já debilitada capacidade de refino de petróleo da Rússia, a Ucrânia também mirou a Crimeia ocupada. Atacou um terminal marítimo de petróleo em Feodósia, usado pela Rússia para exportar petróleo e atender seus poucos clientes. Essa afirmação já indica como a China se afastou da Rússia, mas falaremos disso depois no vídeo. Os 3 ataques da Ucrânia são relevantes, mas o de Saratov expõe a Rússia de várias formas. No relatório sobre o ataque à refinaria de Saratov,
O Moscow Times disse que o ataque, que ocorreu nas primeiras horas do dia 11 de novembro, representou a quinta vez que a Ucrânia atingiu essa refinaria específica durante o outono. Amplie o escopo para 2025. Inteiro, Saratov teve parte de sua infraestrutura destruída por drones ucranianos 7 vezes. Você tem que se perguntar o que as defesas aéreas da Rússia estão fazendo para permitir que a Ucrânia consiga tantos acertos diretos em uma refinaria tão importante. Se você ouvir o Ministério da Defesa da Rússia, essas defesas aéreas estão funcionando como deveriam. Na noite dos ataques, o ministério disse que defesas aéreas derrubaram 37 drones ucranianos, 8 na região de Saratov. A Rússia sempre afirma isso e logo culpa os destroços dos drones pelos incêndios nas refinarias. Desta vez, a Rússia não usou essa desculpa e preferiu não admitir nenhum ataque à refinaria de Saratov. O governador Roman Buzagin disse que drones ucranianos feriram um civil e quebraram janelas de várias casas. O Estado-Maior da Ucrânia relata uma versão bem diferente. No Telegram, o Estado-Maior divulgou uma foto do ataque, aparentemente mostrando a refinaria russa em chamas. Também afirmou: após várias explosões, um grande incêndio foi visto na área do alvo. Os resultados ainda estão sendo apurados. Ainda não sabemos o dano exato causado pela Ucrânia à refinaria de Saratov, apenas que seus drones atingiram o alvo. Também é um alvo importante. O Estado-Maior da Ucrânia destaca que Saratov produz 20 tipos de derivados de petróleo, como gasolina, diesel, enxofre técnico e óleo de vácuo. Muitos desses produtos são usados para suprir os ocupantes russos que lutam na Ucrânia. Ou seja, qualquer ataque a Saratov equivale ao enfraquecimento dos ataques contínuos da Rússia ao território ucraniano. O Kiev Independente informa que a refinaria de Saratov processou cerca de 48 milhões de toneladas de petróleo bruto em 2023, mostrando sua importância para a Rússia. Os drones da Ucrânia também tiveram que percorrer uma boa distância para alcançar a refinaria, já que ela está localizada a cerca de 600 quilômetros a leste da linha de frente da guerra na Ucrânia. No entanto, a distância já não é realmente um problema para a Ucrânia. Seus drones e mísseis de longo alcance estão atingindo alvos por toda a Rússia. Isso nos leva diretamente ao ataque da Ucrânia na região de Orenburg, que pode ter sido ainda mais impactante do que o ataque em Saratov. A Orsk Nefteyorg Synthes parece ser maior que a refinaria de Saratov. Segundo o Kiev Independent, a instalação pode processar até 66 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. Ela também pode transformar esse petróleo em mais tipos de produtos, já que a refinaria produz mais de 30, incluindo gasolina e diesel, além de combustível de aviação, querosene e vários tipos de óleos. Some a capacidade da refinaria Orsk Nefteyorg Synthes Haddad Saratov. Você pode ter até 114 milhões de toneladas processadas paradas em uma noite. Se a Ucrânia causou danos que forçaram o fechamento das refinarias. Esse é o segundo ataque da Ucrânia à principal refinaria de Orenburg. Isso pode indicar que o país criou um corredor aéreo seguro e regular até outra grande refinaria. O Estado-Maior da Ucrânia também se adiantou a possíveis tentativas russas de negar o sucesso do ataque. Como no ataque a Saratov, o anúncio do feito da Ucrânia em Orenburg foi feito pelo Telegram, para reduzir o poder ofensivo do inimigo e dificultar o fornecimento de combustível e munição às unidades militares dos ocupantes. Em 11 de novembro, as forças de defesa da Ucrânia atingiram a refinaria Orsknev-Deorg Synthes, em Orenburg, na Rússia, segundo o anúncio. Também já foi confirmado o que a Ucrânia destruiu no ataque, segundo o Estado-Maior General. Explosões e um incêndio foram registrados no território da instalação. Segundo informações iniciais, a unidade de processamento atmosférico principal, unidade de processamento de petróleo, foi atingida. As consequências ainda estão sendo apuradas. As unidades de processamento, como o próprio nome indica, são fundamentais para transformar o petróleo bruto em produtos utilizáveis. O Estado-Maior afirma que atingiu uma dessas unidades em Orenburg. E, novamente, como no ataque a Saratov, compartilhou uma foto no Telegram mostrando uma enorme coluna de fumaça subindo para o céu acima da refinaria. A Ucrânia desferiu um golpe rápido em parte da capacidade de refino da Rússia. Após resolver a produção de petróleo naquela noite, a Ucrânia passou a focar nas instalações usadas pela Rússia para exportação. Temos menos informações sobre o porto de Feodósia, na Rússia,
do que sobre as duas refinarias. A Ucrânia atacou na madrugada de 11 de novembro. O Estado-Maior da Ucrânia tratou das informações importantes na mesma postagem no Telegram que anunciou o ataque a Saratov. O terminal de óleo marinho, JSC, essencial para abastecimento marítimo de combustível e lubrificantes à Crimeia, e áreas ocupadas do sul da Ucrânia, também foi atingido. Como no ataque a Saratov, os resultados do ataque aéreo ucraniano ainda são avaliados. No entanto, acredita-se que a Ucrânia conseguiu destruir, ou pelo menos danificar, vários tanques localizados no porto de Feodósia. Esses tanques provavelmente continham derivados de petróleo, como combustível, destinados à Ucrânia, ocupada via Mar Cáspio. Foi uma noite ruim para o petróleo russo, mas, na verdade, já são meses difíceis. A Ucrânia intensificou seus ataques ao petróleo russo nos últimos meses porque sabe que o ouro líquido que a Rússia produz ajuda a alimentar a máquina de guerra de Putin. Os 3 ataques que acabamos de discutir são os mais recentes de uma série de dezenas que prejudicaram a capacidade de refino da Rússia e agora buscam atingir o petróleo armazenado, assim como as instalações que produzem o combustível russo. Dizer que o impacto desses ataques foi significativo seria um eufemismo. Nos últimos meses, a Rússia enfrenta um choque do petróleo, causado pela Ucrânia, tanto econômica quanto militarmente. Em 11 de novembro, Elliot Clark, do Instituto de Inteligência e Segurança de Bloomsbury, analisou a extensão desse impacto. Clark afirma que a Ucrânia já atacou 55% das refinarias russas, causando forte queda na renda do país, com combustível e produtos refinados. Por que a Rússia produz menos desses produtos? Muitas refinarias estão fora de operação. O que o país ainda produz é usado pelo exército ou população local, restando pouco para exportação. A Rússia ampliou a proibição total das exportações de gasolina e impôs restrição parcial ao diesel em 30 de setembro, informou o Moscow Times. Nenhum dos dois será vendido como antes até 2026, assumindo que a Rússia recupere sua capacidade de refino. Clark faz previsões de curto, médio e longo prazo para a Rússia após ataques contínuos da Ucrânia. Segundo Clark, a Ucrânia deve manter os ataques e os russos enfrentarão combustíveis mais caros no curto prazo. Isso não é o ideal, já que os combustíveis na Rússia subiram 116% entre janeiro e outubro. Novos aumentos de preços, causados pelo baixo fornecimento após os ataques da Ucrânia às refinarias, só vão gerar mais frustração interna. A médio prazo, Clark acrescenta que governos e empresas inevitavelmente buscarão novos fornecedores. Como a Rússia deixou de ser fornecedora confiável de combustível, vender petróleo barato perde sentido quando não há o que vender. Outros países também passarão a ver as coisas assim. Aqui está mais uma pista do golpe que a China deu na Rússia em novembro. Clark conclui que os problemas persistirão a longo prazo. Ou seja, se a Ucrânia mantiver o ritmo dos ataques a refinarias e depósitos de petróleo desde agosto, não vejo razão para não manter. A Ucrânia fabrica milhares de drones de longo alcance, e a Rússia parece não ter defesas aéreas suficientes para detê-los. O Instituto Chatham House afirma que atacar refinarias russas é a melhor defesa da Ucrânia contra o foco russo em sua infraestrutura energética. Em 10 de novembro, o veículo disse que é preciso responder à pressão da Rússia com pressão ucraniana. Essa pressão está sendo sentida internamente, dentro da Rússia. Segundo o Instituto Real de Assuntos Internacionais, houve relatos de falta de gasolina na Crimeia e em outras regiões. O governo é pressionado a manter preços estáveis para evitar insatisfação pública e dúvidas sobre a guerra, segundo o veículo. Moscou concede subsídios às petrolíferas para compensar o desvio de exportações ao mercado interno. O principal é que os ataques ucranianos ao petróleo russo estão prejudicando Putin, o que justifica sua continuidade. O presidente da Rússia já estaria ressentido após saber desses 3 ataques ucranianos. Ele pode pensar que a única salvação é a Ucrânia focar no petróleo refinado da Rússia. O petróleo bruto, apesar de não estar seguro, ainda é abundante na Rússia. O país ainda pode vender grande quantidade de petróleo bruto para nações que tenham capacidade de refino. Essa estratégia funcionou durante a guerra. Segundo a Interfax, em 2024, a Rússia arrecadou cerca de 189 bilhões de dólares exportando derivados de petróleo, vendendo 76 milhões de barris por dia.
Mesmo com as sanções ocidentais, a Rússia deve continuar recebendo dinheiro. Dos 76 milhões de barris diários, 35 milhões iam para a Índia e China, segundo a Interfax. E é aqui que a China entra em cena, para aplicar o segundo grande golpe no petróleo russo, que Putin teve que aceitar em 24 horas. Em 11 de novembro, a Newsweek informou que a refinaria chinesa Yanchang Petroleum, apoiada por um governo provincial, decidiu parar de comprar petróleo russo. O anúncio ainda não é oficial, mas negociadores ligados à refinaria afirmam que a empresa deve cortar o fornecimento de petróleo russo. A United 24 Media complementa essa reportagem observando que a Yanchang Petroleum processa cerca de 348 mil barris de petróleo por dia, totalizando uma capacidade anual de refino de 127 milhões de barris. Desses barris, 26 milhões são a cota anual de importação da empresa. Para a Rússia, isso pode significar que o equivalente a 26 milhões de barris em vendas de petróleo bruto simplesmente desapareceu no ar. Isso é o que Putin menos queria ouvir, enquanto 2 refinarias e um porto são incendiados por ataques ucranianos de longo alcance. Pior ainda, essa notícia vem após relatos de que várias das gigantes estatais do petróleo da China suspenderam as compras de 2 das principais empresas petrolíferas da Rússia, Rosneft e Lukoil. Falamos sobre essas suspensões e seus possíveis significados em outro vídeo. Confira para saber mais. E claro, surge a pergunta óbvia. Por que a China está de repente virando as costas para o petróleo russo? Se você já viu o vídeo mencionado, sabe que a resposta é Donald Trump. Após meses lidando com Putin e mentindo sobre buscar cessar fogo ou paz na Ucrânia, o presidente russo apenas intensificou os ataques ao país. Trump começou a cumprir as ameaças que fez. Uma dessas ameaças era impor sanções mais duras ao petróleo russo, e os Estados Unidos da América fizeram isso em 22 de outubro. A British Broadcasting Corporation, OMI, noticiou que os Estados Unidos da América impuseram novas sanções, chamadas de tremendas por Trump, às gigantes russas do petróleo Rosneft e Lukoil. As sanções foram notícia importante e marcaram a primeira intervenção direta do governo Trump em 2025. Sugerindo que a recusa de Putin em ceder em um acordo de paz levou o presidente dos Estados Unidos da América ao limite. Ao sancionar essas empresas, Trump também enviou um recado aos compradores de petróleo russo, como a China. Se continuarem comprando da Rússia, pagarão caro financeiramente. A China seguiu o aviso, por isso muitas empresas chinesas estão se afastando do petróleo russo. Como a British Broadcasting Corporation informou na época, Trump está pressionando esses países, ou seja, China e Índia, a interromper completamente as compras de petróleo russo, forçando-os a encontrar fornecedores alternativos, possivelmente a um custo mais alto. Mas a recusa em fazer isso pode fazer com que China e Índia atraiam sanções secundárias dos Estados Unidos. A China não quer enfrentar sanções secundárias. Nem os grandes descontos da Rússia no petróleo estão convencendo a China a continuar comprando, já que Trump intensificou suas ameaças sobre o setor. A decisão da Yanchang Petroleum indica que a empresa está se afastando do petróleo russo, evidenciado por uma nova licitação de entregas. Essa licitação cobre o período de dezembro até meados de fevereiro, e o simples fato de ela existir já nos mostra que a empresa está procurando um novo fornecedor. A Rússia vendia muito petróleo para a Yanchang, que, segundo a Newsweek, geralmente recebia um carregamento russo por mês. Então, a decisão de interromper esses embarques provavelmente vai custar à Rússia milhões, se não bilhões de dólares. Decisões assim corroem ainda mais o fundo de guerra já em declínio de Putin. Segundo a British Broadcasting Corporation, o petróleo russo responde por quase 20% das importações de energia da China. Isso foi uma boa notícia para a Rússia, de certa forma, já que Putin provavelmente acreditava que a China havia se tornado tão dependente do petróleo russo que teria dificuldades para se afastar dele. Porém, isso indica que 80% da energia importada pela China vem de países além da Rússia, mostrando que o país tem mais opções do que Putin supunha. Decisão da Yanchang é ainda mais relevante, pois ocorre enquanto a Rússia busca desesperadamente novos compradores para seu petróleo bruto. Em 6 de novembro, a Reuters informou que o petróleo Ural da Rússia tem o maior desconto frente ao Brent em cerca de um ano. A diferença de preço entre as duas classificações de petróleo subiu para cerca de $1 dos Estados Unidos.
Dólares dos Estados Unidos. 4 por barril antes. Era de dólares dos Estados Unidos. Dólares dos Estados Unidos. 2. Considere isso diante dos 26 milhões de barris de petróleo bruto que Yanchang importa anualmente. Considerando que todos esses barris são da Rússia. A diferença de 4 dólares entre o petróleo Urals e Brent geraria economia anual de 104 milhões de dólares. Isso não é pouco dinheiro. Yanchang está disposto a deixar de economizar uma grande quantia. Tudo indica que as sanções de Donald Trump são a causa. Putin espera que a China volte a apoiar. Isso é possível, pois a China aguarda os desdobramentos de sua relação com os Estados Unidos antes de decidir se suas empresas voltarão a comprar petróleo russo. Se esse relacionamento piorar, empresas chinesas podem voltar a comprar petróleo russo. Trump notou isso. Ele já tinha oferecido grande incentivo, esperando afastar ainda mais a China da Rússia. Cerca de 2 semanas antes de Yanchang tomar sua decisão, esse incentivo eram as tarifas, ou mais precisamente, a redução delas. Em 30 de outubro, a National Broadcasting Company News noticiou que Trump se encontrou com Xi Jinping, presidente da China. Trump afirmou que a reunião foi excelente e, por isso, anunciou que os Estados Unidos da América reduzirão imediatamente a tarifa sobre o fentanil da China de 20% para 10%. Apesar de outras tarifas ainda existirem, como diz a National Broadcasting Company, fica claro o que Trump faz aqui. Os Estados Unidos da América pressionam a China a decidir, prometendo reduzir ou eliminar tarifas. Ela prefere petróleo russo barato ou relação comercial facilitada com os Estados Unidos da América. Se servir de indicação o fato de empresas chinesas estarem interrompendo a compra de petróleo bruto russo, parece que a China prefere tomar medidas para eliminar as tarifas. Isso pode ser o golpe final para Putin e a invasão à Ucrânia. Se os Estados Unidos da América seguirem reduzindo tarifas, basicamente recompensam a China pelo que Trump vê como bom comportamento. Nesse processo, a Rússia vai perder bilhões de dólares por ano. O petróleo bruto que a Rússia não consegue refinar por causa dos ataques da Ucrânia pode nem ser vendido, aumentando a pressão sobre Putin. É oficial, as defesas aéreas da Rússia falharam. Nos últimos meses, houve um ataque quase ininterrupto de drones e mísseis ucranianos. Esses ataques ocorrem também fora de territórios ocupados ou da fronteira. A Ucrânia está explodindo alvos por toda a Rússia quase todas as noites. Parece que o Kremlin pode fazer muito pouco a respeito disso. Por quê? Tudo se resume a uma fraqueza fatal que deixou milhões de milhas quadradas do território russo expostos aos ataques da Ucrânia. Vladimir Putin e a liderança russa jamais imaginaram chegar a esse ponto. Quando a guerra começou em fevereiro de 2022, o Kremlin confiava em uma vitória rápida e fácil. Grande parte do restante do mundo concordava, com até mesmo os analistas ocidentais mais otimistas, prevendo que a Ucrânia teria dificuldades para oferecer muita resistência, mesmo nos melhores cenários. Esperava-se que as forças de Kiev se entrincheirassem e defendessem suas linhas, segurando a máquina de guerra russa tempo suficiente para, talvez, negociar um acordo de paz. Quase ninguém previu isso. 3 anos após a invasão, as forças ucranianas rotineiramente explodiam oleodutos russos, depósitos de combustível e refinarias de petróleo com precisão e eficiência letais. Mas a Ucrânia impressionou o mundo, desafiou as probabilidades e agora está na posição mais forte em que esteve em anos. Em 2025, segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia, a Ucrânia fez cerca de 160 ataques bem-sucedidos a instalações russas de extração e refino de petróleo. O chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, Vasil Maliuk, revelou isso em coletiva em Kiev, em 31 de outubro. Maliuk observou que 20 desses ataques ocorreram apenas em setembro e outubro, incluindo ataques a 6 grandes refinarias de petróleo, 2 terminais, 3 depósitos de combustível e 9 estações de bombeamento. São alvos militares legítimos. Extração e refino de petróleo respondiam por cerca de 90% do orçamento de defesa da Rússia. Esses são os sujos petrorublos que financiam a guerra contra nós. Como Maliuk aponta, refinarias e depósitos de combustível são alvos totalmente justos e lógicos para Kiev atacar, já que desempenham um papel enorme em manter a máquina de guerra do Kremlin funcionando e a economia do país de pé também.
É somente graças à sua enorme indústria petrolífera que a Rússia conseguiu financiar a guerra por tanto tempo. Embora oleodutos e estações de bombeamento não pareçam alvos tão importantes quanto fábricas de bombas e aeródromos, são parte fundamental e valiosa da infraestrutura militar russa. E a Ucrânia está fazendo um trabalho extraordinário ao eliminá-los do mapa. Diversos elementos essenciais da indústria de combustível e petróleo russa foram destruídos por drones e mísseis de precisão de Kiev. As consequências foram catastróficas para a Rússia, que enfrenta uma crise de combustível sem precedentes. Segundo Maliuk, a escassez de combustível doméstico na Rússia subiu 20% e 37% da capacidade de refino foi reduzida. Déficits de combustível são relatados em metade das regiões da Rússia. Moscou foi obrigada a proibir exportações de gasolina até pelo menos o fim de 2025. Centenas de postos de gasolina russos fecharam por causa da escassez, enquanto outros impuseram limites rigorosos sobre a quantidade de gasolina e quais variedades os clientes podem comprar. Milhões de cidadãos russos estão pagando mais caro pelo combustível do que pagaram em anos, e muitos também estão tendo dificuldade para encontrá-lo em quantidades suficientes. Muitas vezes, precisam passar horas na fila apenas para abastecer e ir ao trabalho diariamente. E as greves não mostram sinais de que vão parar tão cedo. De fato, no mesmo dia em que Maliuk falou em Kiev, surgiram relatos de mais um ataque, desta vez tendo como alvo um dos mais importantes oleodutos militares da Rússia, localizado na região de Moscou. A Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, divulgou um relatório detalhado sobre o ataque no Telegram. Em 31 de outubro de 2025, uma operação especial do Ministério da Defesa da Ucrânia desativou uma importante instalação militar da Rússia. O oleoduto Koltsevoy, que fornecia recursos ao exército de ocupação russo para travar uma guerra genocida contra o povo ucraniano. O Koltsevoy, ou Oleoduto Anel, se estende por quase 250 milhas, 400 quilômetros no total. É vital para as Forças Armadas da Rússia, garantindo suprimento constante de combustível para sua máquina de guerra. Em capacidade máxima, pode bombear até 3 milhões de toneladas de combustível de aviação, 28 milhões de diesel e 16 milhões de gasolina. Tudo proveniente das principais refinarias espalhadas pelas grandes cidades russas, incluindo Moscou, Nizhny Novgorod e Ariasa. Segundo o relatório do Direção Principal de Inteligência, 3 linhas principais de combustível foram destruídas, próximas ao Ramensky Direct, pouco a sudeste de Moscou. O Direção Principal de Inteligência também destacou outro fato importante sobre esse ataque. Nem a rede antidrones, nem a proteção de guardas paramilitares ajudaram na instalação inimiga. As 3 vias usadas pelo agressor para transportar gasolina, diesel e combustível de aviação explodiram com sucesso ao mesmo tempo. O oleoduto de derivados foi desativado. Segundo a agência, a Rússia teria defesas antidrones para proteger o oleoduto, junto com guardas paramilitares posicionados na área, que presumivelmente tinham a tarefa de vigiar o céu e abater qualquer drone inimigo que se aproximasse. Em resumo, a área tinha certa capacidade de defesa aérea, mas falhou mesmo assim. E esse tem sido um tema persistente e recorrente ao longo das últimas semanas e meses, em tantos outros relatos de ataques bem-sucedidos da Ucrânia contra a infraestrutura russa. Vez após vez, a Rússia reforçou defesas em seus principais ativos para protegê-los dos ataques de drones e mísseis da Ucrânia. Porém, cada vez mais, essas defesas têm sido tão inúteis quanto facas cegas e arietes falsos. É importante notar também que a Ucrânia não é a Rússia. A Rússia regularmente envia enxames gigantescos e recordes de drones pela fronteira e para dentro das cidades e vilarejos da Ucrânia. Um ataque no início de setembro envolveu cerca de 805 drones. Por exemplo, os comandantes do Kremlin também lançam grandes quantidades de mísseis contra seus inimigos. Como muitos dos enxames de drones são seguidos por pelo menos uma dúzia de mísseis, se não mais. A Ucrânia não age dessa forma. Ela não tem os meios ou recursos para empregar drones e outras armas nessas quantidades.
Mesmo seu maior e mais icônico ataque em solo russo, a Operação Teia de Aranha, que aconteceu em junho, envolveu apenas 117 drones no total. Não se trata da Ucrânia adotar a estratégia russa e tentar sobrecarregar as defesas aéreas inimigas com grandes demonstrações de força. Seus ataques são muito menos intensos em termos de quantidade, mas ainda assim causam consistentemente enormes danos, deixando a Rússia com bilhões de dólares em infraestrutura destruída e em chamas. De alguma forma, mesmo com forças menores e recursos limitados, os ataques da Ucrânia conseguem contornar os sistemas defensivos da oposição, frequentemente proclamados por Putin e seus aliados do Kremlin como dos melhores do mundo. Se isso acontecesse só de vez em quando, poderia ser simplesmente atribuído à sorte. Mas isso acontece o tempo todo, em toda a Rússia. Dias antes do ataque ao oleoduto, drones ucranianos foram vistos em várias regiões russas e grandes cidades, como Moscou. Apesar de não haver grandes danos no Kremlin, o fato dos drones ucranianos terem chegado tão longe já era impressionante por vários motivos. Moscou está a cerca de 480 quilômetros da fronteira ucraniana. Teoricamente, drones comuns não conseguiriam percorrer distância tão grande atravessando o território russo, sem serem detectados ou abatidos, antes de chegarem à capital. Em segundo lugar, como cidade mais rica, maior e mais importante da Rússia, sede do governo e da elite, Moscou deveria ter uma das melhores defesas aéreas do mundo. Ela deveria conseguir se defender até contra algumas das melhores equipes e mísseis balísticos. Deveria lidar facilmente com dezenas de drones baratos. Após o incidente, uma foto famosa viralizou ao mostrar um sistema móvel de defesa aérea da Rússia protegendo o Kremlin. A equipe tinha só 2 soldados e uma torre de metralhadora na traseira de uma caminhonete simples. Ao fundo da imagem, vemos as emblemáticas muralhas do Kremlin de Moscou, coração pulsante da Rússia. Era um símbolo fascinante de até onde o país havia caído, além de ser a representação pictórica perfeita da única falha fatal nas defesas aéreas da Rússia. Simplesmente, não há defesas aéreas suficientes nos lugares que mais importam. Os comandantes do país dedicaram a grande maioria de seus recursos defensivos aos territórios ocupados da Ucrânia e às regiões de fronteira, criando grandes lacunas e áreas mais vulneráveis no interior do território. Como observa Jorge Barros, líder da equipe Rússia e da equipe de inteligência geoespacial Geospatial Intelligence no Instituto para o Estudo da Guerra, Institute for the Study of War. Após ultrapassar a camada inicial do teatro de operações na Ucrânia, o restante da Rússia mostra falhas e vulnerabilidades. Sasha Bruckmann, analista militar do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, Instituto Internacional de Estudos Estratégicos em Londres, concorda e acrescenta que os ataques ucranianos esgotaram os estoques de defesa aérea da Rússia, colocando o Kremlin em uma posição cada vez mais fraca e precária. A Rússia perdeu vários sistemas de defesa aérea nos últimos 2 anos, o que pode ter aberto brechas que permitem ataques bem-sucedidos. Diversos fatores podem explicar a defesa aérea inconsistente da Rússia. Como Bruckmann observa, o principal é que a Ucrânia destruiu muitos desses sistemas desde o início da guerra. E especialmente durante 2024 e 2025, período em que vimos a Ucrânia dominar a arte da guerra, com drones e realizar ataques mais frequentes e devastadores contra os ativos da Rússia. Diversas vezes, sistemas de defesa aérea avançados do Kremlin, como S-300 e S-400 e o S-500, foram destruídos, com sistemas de radar avançados que fornecem dados para identificar e interceptar alvos inimigos. Esses sistemas frequentemente custam milhões de dólares para fabricar. Quando a Ucrânia danifica ou destrói um, a Rússia não consegue substituir facilmente. Principalmente agora, com a economia do país em estado tão ruim. O Kremlin deve usar seus fundos com alguma prudência e tem preferido, em grande parte, concentrar seus esforços na construção de mais drones, mísseis e outros equipamentos ofensivos, em claro detrimento de suas defesas. O segundo motivo dos problemas atuais da Rússia é simples. O país é enorme. É o maior país do mundo, abrangendo impressionantes 11 fusos horários e se estendendo por mais de 66 milhões de milhas quadradas,
ou 17 milhões de quilômetros quadrados. É composto por dezenas de regiões, repúblicas e territórios, com centenas de cidades que vão de dezenas de milhares a milhões de habitantes, além de várias cidades menores, vilarejos e assentamentos. Apesar de sua forte economia antes da guerra e de ser a segunda maior potência militar mundial, conforme o ranking global do Firepower, a Rússia não pode defender todos esses locais e seu povo ao mesmo tempo. Mesmo países pequenos, frequentemente têm pontos cegos em suas defesas. E seria necessário uma quantidade incalculável de sistemas de defesa, radares e interceptores para cobrir toda a vasta extensão das terras da Rússia. Só é possível funcionar com um número limitado de recursos à disposição. E a Ucrânia está reduzindo esse número com seus ataques de precisão consistentes. Sempre que a Rússia perde uma bateria de mísseis, estação de radar ou plataforma de lançamento de interceptores, ela enfraquece um pouco e suas defesas aéreas ficam mais vulneráveis, facilitando novos ataques ucranianos. Enquanto isso, a Rússia corre para tapar as brechas da melhor forma. É assim que acabamos com situações em que duplas de soldados com metralhadoras são encarregadas de proteger os prédios do governo de Moscou e os pontos culturais mais famosos da cidade, por exemplo. Esse é um dos motivos pelos quais Vladimir Putin assinou leis permitindo à Rússia mobilizar reservistas para defender infraestrutura regional de futuros ataques de drones. O país está claramente em uma situação desesperadora. Ao invés de usar sistemas avançados de defesa aérea e mísseis supersônicos, o país conta com soldados armados com rifles Kalashnikov para tentar proteger seus céus de drones inimigos. A última razão para a defesa aérea, cada vez mais precária da Rússia, se resume a duas palavras: arrogância e incompetência. Desde o momento em que esta guerra começou, a Rússia demonstrou uma quantidade impressionante de ambas. A arrogância ficou clara nos primeiros dias da invasão, quando os soldados russos receberam ordens para levar uniformes de desfile, pois seus comandantes esperavam desfilar em Kiev em poucos dias. Logo, a incompetência também ficou evidente. Como, por exemplo, quando a Rússia fez um uso totalmente inadequado de sua força aérea, não conseguindo obter superioridade aérea sobre a Ucrânia, apesar de possuir aeronaves muito mais avançadas e uma força significativamente maior. Ou quando tanques avançados passaram por minas ou ficaram presos em corredores urbanos por civis. A Rússia claramente achava que era forte demais para perder a guerra. Ela achava que atravessaria facilmente qualquer defesa que a Ucrânia criasse. Erguer a bandeira russa em Kiev, reivindicar Donbass e áreas próximas com pouca resistência e celebrar vitória total sobre o adversário. Faz sentido que os comandantes do Kremlin provavelmente não se preocupassem muito com ataques de drones ou mísseis ucranianos em seus territórios. Eles provavelmente nunca sequer conceberam tal ideia, pois isso teria parecido absolutamente absurdo para quase qualquer pessoa naquela época. Em vez de se preocupar em construir e posicionar defesas aéreas em todas as regiões e repúblicas, a Rússia focou seus esforços ofensivos, enviando tanques, blindados e brigadas mecanizadas além das fronteiras, em um ataque implacável e impiedoso, buscando apenas poder e território, nunca parando para pensar ou imaginar o que poderia acontecer se e quando seu oponente decidisse revidar. Agora está pagando o preço. A Ucrânia conhece todas as falhas nas defesas aéreas russas. Ela mesma criou ou ampliou muitas dessas falhas e as explora com uma frequência cada vez maior. E embora nem todo ataque seja um enorme sucesso, alguns deixaram a Rússia com níveis realmente devastadores de danos para lidar. Em abril, por exemplo, um drone ucraniano carregado com explosivos atingiu uma das fábricas de drones Shahed da Rússia, na República do Tartaristão, localizada a mais de 600 milhas ou 1.000 quilômetros da fronteira ucraniana. Antes da guerra, seria impensável um drone inimigo viajar tão longe em território russo e explodir uma peça vital da infraestrutura militar. Isso agora faz parte da nova realidade russa. Com a cobertura de radar de longo alcance cada vez mais irregular, o país tem capacidade muito limitada para interceptar até drones lentos. A situação em Moscou e arredores é um pouco diferente.
já que os comandantes russos pelo menos organizaram várias camadas de radares e sistemas de mísseis em um anel ao redor da capital do país. Alexei, subcomandante ucraniano das defesas aéreas ao norte de Kiev, confirmou que Moscou tem alta concentração de defesas aéreas russas. Nossos drones têm dificuldade de chegar ao centro. Ainda assim, o ataque no fim de outubro mostrou que alguns drones da Ucrânia conseguem entrar no espaço aéreo de Moscou. E além da capital, muitas das outras grandes cidades da Rússia têm muito menos defesas, enquanto suas cidades e vilarejos menores estão quase indefesos para resistir até mesmo a um ataque aéreo relativamente pequeno. Resta apenas um último obstáculo para a Ucrânia. Apesar de todas as lacunas e falhas fatais na situação defensiva aérea da Rússia, Kiev ainda não tem todo o poder de fogo necessário para explorá-las completamente. Não há dúvida de que as forças armadas ucranianas tiveram um enorme sucesso até agora com seus ataques de drones e mísseis. Eles trabalham continuamente para identificar novos alvos inimigos e planejar futuras missões de ataque em profundidade. Eles também estão fazendo tudo o que podem para aprimorar seu arsenal de drones e fortalecer seus sistemas de mísseis. Recentemente, anunciaram novidades como o míssil Long Neptune e o Flamingo, que alcança até 1.900 milhas, 3.000 quilômetros. O míssil balístico Sapsan é o primeiro desse tipo fabricado na Ucrânia. Infelizmente, apesar do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmar que esse tipo de armamento já foi testado e deve entrar em produção em série em breve, eles ainda não estão prontos ou disponíveis em quantidade suficiente para atingir a Rússia de forma regular e recorrente. Em vez disso, se a Ucrânia realmente quiser causar o máximo de dano ao seu inimigo, vai precisar de mais assistência de seus aliados ao redor do mundo. Felizmente, a ajuda está a caminho. Mais mísseis Storm Shadow chegaram recentemente a Kiev, vindos do Reino Unido. E a Ucrânia está pressionando fortemente para que a Alemanha autorize o envio de seus mísseis Taurus de longo alcance para apoiar as forças armadas. Também ainda está em negociações com o governo Trump, nos Estados Unidos, sobre a possibilidade de receber mísseis Tomahawk ou outras armas de longo alcance. Isso liberaria uma série de alvos adicionais em várias regiões da Rússia. Se e quando a Ucrânia conseguir colocar as mãos nesse tipo de míssil ou fabricar mais dos seus próprios, nada poderá detê-la. Saiba mais sobre como a Ucrânia está virando o jogo da guerra neste vídeo, que mostra como Putin teve um dos seus piores meses em outubro, com perdas massivas e apenas ganhos mínimos no campo de batalha. Ou, por exemplo, um drone ucraniano atacando e danificando a infraestrutura russa. Veja este vídeo sobre o recente ataque de precisão a depósitos de petróleo, bases de combustível e trens na Crimeia ocupada. Inscreva-se em nosso canal para receber notícias, atualizações e análises sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e seus desdobramentos.